Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bem contigo? Tudo certo. Agora, o que não está muito bem, como a gente já sabe, já foi comentado aqui nesse espaço do DIEESE, Silvestre, é a economia. E uma pesquisa Datafolha realizada entre 13 e 15 de setembro mostra que 85% dos brasileiros reduziram o consumo de algum item alimentício desde o início de 2021. O destaque aí para carne de boi, já que 67% dizem que cortaram o consumo desse produto, 51% de refrigerantes e sucos e 46% de leite, queijo e iogurte. Mas as pessoas também reduziram o consumo do pão, tanto pão francês quanto pão de forma e outras variedades que aparecem aí na pesquisa com 41% de redução. Como é que você vê esses dados dessa pesquisa do Datafolha, Silvestre? Olha, Glauco, na verdade, esses dados eles já vinham sendo, digamos assim, indicados por outras pesquisas, a própria cesta básica do DIEESE, muitos desses itens, né, que constam da cesta básica, a nossa cesta básica já vinha revelando um aumento considerável de vários produtos da cesta básica, inclusive a carne, o pão e outros, né? Ou seja, os produtos alimentícios. De outro lado, a gente tem acompanhado também, desde o ano passado, você lembra, ali por volta de agosto, setembro, já um aumento da inflação puxada sobretudo por alimentos naquele momento, né? Então, acho que isso é simplesmente a constatação, né, de um certo descontrole por parte do governo em relação à trajetória da inflação brasileira, né? E isso, como a pesquisa da Folha revela, né, você tem aumentos aí absurdos de vários desses produtos, fazendo com que as pessoas reduzam drasticamente o consumo desses produtos ou substitua por outros, que, aliás, né, Glauco, tem sido uma constante no Brasil quando você tem problemas assim de aumentos exagerados de alguns produtos alimentícios e as pessoas substituem, né? Por exemplo, a carne bovina por frango ou por ovo também, como a pesquisa revela. Enfim, esse é o cenário brasileiro. E você tem, obviamente, aí, o aumento da inflação corroendo, né, o poder de compra do salário dos trabalhadores, enfim, o orçamento das famílias, né, que são, na verdade, as pessoas, né, as famílias de baixa renda, enfim, as que mais sofrem, as que são mais afetadas com o processo inflacionário. E a gente vê, Silvestre, você citou essa questão dos ovos, né? Que alguns alimentos eles têm um índice de aumento do consumo e de redução. Os ovos, por exemplo, 50% das pessoas aumentaram o consumo e 20% reduziram. O que dá para a gente ler que algumas pessoas estão substituindo alguns itens alimentícios mais caros pelos ovos e outras sequer estão conseguindo comprar os ovos, na verdade, principalmente as pessoas de classe baixa, onde a inflação dos alimentos pesa mais no orçamento, Silvestre. Sim, com certeza. Você tem, quer dizer, aquelas pessoas as famílias de baixa renda, né? Essas, quando possível, substitui. Quando não, simplesmente não consome, né? A gente viu recentemente aquele absurdo, né? Aquela tragédia de pessoas na fila, por exemplo, de açougue para pegar osso, né? Ou adquirir, por exemplo, feijão em bandinhas, arroz quebradinho, enfim. Claro, as famílias de renda mais elevadas, né, ainda como a pesquisa também revela, ainda que possa reduzir, mas reduz digamos assim, num patamar muito menor. A situação mais grave aí, de fato, é das famílias de baixa renda, né, porque não tem alternativa. Chega um momento que, por exemplo, nem o ovo não consegue consumir, né? De fato, esse
essa é uma questão assim muito dramática, né? A questão da inflação, porque significa o seguinte: as pessoas se privarem, né, Glauco, de consumir muitas vezes o básico, né? E se agrava nesse governo, né? E o pior ainda, né, que a gente não tem, o que a gente assiste aí são as projeções de continuidade, digamos assim, da aceleração da inflação, né? Tanto no caso aqui que nós estamos discutindo a questão da inflação dos alimentos, mas você tem aí a inflação. Por exemplo, outra questão gravíssima, né, e que afeta drasticamente também as famílias e, portanto, contribui para o aumento da inflação, que é o aumento da tarifa de energia elétrica, né? O aumento das tarifas básicas de uma forma geral, e no caso da energia elétrica, ela atinge o consumidor residencial, mas também tem um impacto inflacionário, assim como a alta dos combustíveis. Além de não haver qualquer tipo de tentativa do controle da inflação, por outro lado, não existe também iniciativas, né, no sentido de melhorar a renda e aumentar aí o trabalho, né, as oportunidades de trabalho para as pessoas de uma forma geral. Quer dizer, as perspectivas a curto prazo não são boas e mesmo quando existe qualquer tipo de esboço de iniciativa, Silvestre, como por exemplo o Auxílio Brasil, que substituiria o Bolsa Família, o governo não consegue destravar isso, não só por conta da lei do teto, mas também porque as prioridades orçamentárias do governo Bolsonaro são outras que não exatamente as classes mais pobres. Eu acho que essa questão do auxílio emergencial e particularmente a discussão aí primeiro substitui o nome Bolsa Família por Auxílio Brasil, né? E a alternativa que o governo encontrou revela, digamos assim, o improviso, né? A falta de planejamento, a falta de rumo. Você está falando de um programa que é um programa essencial, né? Com um propósito muito elevado, e que, portanto, deveria ter por parte do governo um outro tratamento e ter, né, Glauco, arranjado, digamos assim, fontes de financiamento. Essa discussão a gente acompanha desde o início do ano, né? Nós estamos já quase nos aproximando do final do ano e a alternativa que o governo teve foi aumentar o IOF, né? Que vai, evidentemente, encarecer o crédito, rebate também na inflação. Enfim, é o retrato aí desse governo, né? Quer dizer, é de um descompromisso, é de um improviso, é de uma falta de planejamento assim, impressionante, né? E isso, obviamente, quem paga é a população e, sobretudo, a população mais, digamos assim, mais vulnerável, mais desprotegida, né? Como exemplo aí que a gente acabou de conversar, que é a questão da inflação, ou seja, as pessoas se privando de consumir, inclusive, o básico, né, o essencial. E quando a gente vê, por exemplo, turbulências no cenário internacional, como a crise na Evergrande, um conglomerado de construção civil chinês que tem aí uma dívida de cerca de 300 bilhões de dólares, e as possibilidades, né, de haver um abalo maior, não só no mercado financeiro, mas refletindo também na economia real, a gente vê o custo que pode ter esse improviso de que você fala, Silvestre, porque nós tivemos uma crise internacional muito grande no Brasil, no mundo, né, que afetou o Brasil, mas teve um impacto reduzido por conta das políticas públicas aplicadas ali em 2008 e 2009, mas hoje o país está numa situação muito mais vulnerável. E não só vulnerável na economia real, mesmo no chamado ambiente negocial, no mercado financeiro tão prezado pela equipe de Paulo Guedes, nós vemos aí que o Brasil, a Bolsa brasileira, vem caindo mais do que as outras bolsas no mundo e tendo um desempenho bem pior. Então, quer dizer, é uma combinação de que realmente não deu certo nada no governo Bolsonaro, nessa gestão econômica do Paulo Guedes, e a gente tem que torcer para que não haja uma crise maior, porque isso pode afetar muito também o Brasil. Claro, esse exemplo que você está dando aí desse conglomerado
da construção civil, né, essa maior empresa chinesa dessa área, com essa dívida bilionária de 300 bilhões de reais, quer dizer, isso de alguma forma vai ter rebatimento, né, vai ter reflexo aqui no Brasil. Por quê? Porque, não digo nem do ponto de vista da questão particularmente da Bolsa, mas vamos lembrar que o Brasil fornece, né, matéria-prima, ou seja, aço, ferro, enfim, é um grande fornecedor, inclusive para a China. Então, isso deve ter reflexo aí nessas commodities, né? E aquilo que você falou, quer dizer, o governo Bolsonaro, o improviso, né? Porque, veja, a crise é uma crise mundial, a crise provocada pela pandemia, mas a gente olha para os países, né, Glauco, é uma outra, de tanta verdade que muitos países já estão num processo de retomada das suas atividades econômicas, né, a vacinação avançada, isso contribuiu muito. Aqui não, aqui é uma coisa ridícula. A gente viu ontem o presidente do Brasil, o Brasil nunca viveu uma situação como essa, né? O presidente do Brasil comendo pizza na calçada de um bar, porque o cara não se vacinou e ele não pode entrar num restaurante, quer dizer, é uma coisa bizarra, né? Assim, a gente nunca viu isso, né? Não tem parâmetro de comparação. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Okay, bom dia, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.